A origem do Y. Conheci aqui na universidade uma aluna chamada Uyara. Descobri que seu nome é de origem tupi, vindo de Iyara, a partir da união de Y, água, e Iara, senhora. É o nome indígena que costumou ser reduzido a Iara ou Iara, o nome da mãe d'água, que, segundo a mitologia tupi, seria uma sereia que vive nos lagos e rios brasileiros. Virou nome feminino bem conhecido no Brasil. Segundo o IBGE, a década de 90 foi o auge das Iaras no país, quando nasceram mais de 22 mil meninas com esse nome. Já Iara, com Y, foram apenas pouco mais de 6 mil. No mesmo decênio, só foram nomeadas 91 crianças como Uyara. Isso mostra como a versão com Y, que aparece na palavra original tupi, não teve o mesmo ibope. Hoje, o Y está com tudo nos nomes próprios, muito influenciado pela cultura da língua inglesa. Mas você acredita que, há algumas décadas, seu uso estava ligado a nomes antiquados, ultrapassados, demodês? É que no início do século passado, ser moderno era abandonar as dos nomes antigos e se basear na reforma ortográfica de 1911, de Portugal, quando as letras K, Y e W foram eliminadas do alfabeto português. A partir daí, vemos uma preferência pelas grafias simplificadas, fazendo Araci, Ayrton, Ataide, Cíntia, Ulisses e Ivete terem menos popularidade que Araci, Ayrton, Ataíde, Cíntia, Ulisses e Ivete. Com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1945, o Y caiu por aqui de vez. A cidade de Ipiranga, no Paraná, o rio Iguaçu, o bairro do Andaraí, o estado de Goiás, tiveram seus nomes alterados a Ipiranga, Iguaçu, Andaraí e Goiás. Gente, mas para que essa repelência toda com o Y? A resposta está na sua origem. É uma letra que nunca soubemos bem ao certo o que fazer com ela. Tudo começou com os fenícios, que lá pelo século XI a.C. já tinham um alfabeto bem bacana, derivado da escrita egípcia. Uma de suas 22 letras era a Val, Y, criada a partir do hieróglifo, que representava uma massa. Sua pronúncia era Os gregos beberam demais da água dos fenícios e incorporaram várias de suas letras. Foi aí que Val ganhou o nome grego de Upsilon. Pode reparar, em inglês o nome da letra Y é Upsilon, enquanto para nós é Y. Por quê? Não é à toa que o Y grego é escrito Y em maiúscula, mas Upsilon em minúscula, parecendo um U. É que no século VI a.C., sua pronúncia era U, vogal posterior fechada arredondada, parecida à dos fenícios, mas seu som evoluiu para U, vogal anterior fechada arredondada, no século III a.C. Esse som de Y é um som intermediário entre U e I. Deixamos a boca na posição de se falar I, mas emitimos o som de U. É a mesma pronúncia do U francês ou do U alemão. Esse som era estranho aos falantes do latim, que ora o entendiam como U, ora como I. A letra grega Mi, por exemplo. Seu nome em grego é Mu, mas em português tem quem a chame de Mu e quem a chame de Mi. Lembra do programa mTorrent? Por isso, o Y ficou no alfabeto latino como uma letra a ser usada só nas palavras de origem grega, como na cidade de Olimpia, escrita Olímpia em latim, ou o filósofo Cratylus, que ficou Cratylus em latim. Na briga pelos sons, o Y ficou com a pronúncia I em latim, e até no grego moderno. Na língua portuguesa, descendente do latim, mantivemos a letra Y, e claro, com som I. Até o século XVI, o utilizamos muito como um I semivogal, muito, rei, coitado, e I nasalizado, assi, assim, mi, mim. Depois, ficou restrito às palavras de origem grega: hidratação, analise, cristal, cilindro, física. Certo, e como esse Y foi parar na língua tupi?
Quando os navegadores portugueses chegaram aonde hoje é a América do Sul, encontraram vários povos indígenas na costa brasileira, falando diversas línguas do tronco tupi-guarani. Os colonizadores as chamavam de modo generalizado como língua brasílica. Só que essa língua era totalmente oral, não contava com um sistema escrito. Então, para facilitar o processo de catequização, os jesuítas foram os primeiros a lhe propor uma representação escrita. Nisso, o padre José de Anchieta elaborou até uma gramática brasílica, a primeira da língua tupi. Eis que os portugueses se depararam com um som parecido com aquele grego, um som que misturava U e I. Foi aí que surgiu a ideia de atribuir o Y para representá-lo. Só que o entendimento do som tupi às orelhas portuguesas continuava problemático. Por isso, havia os portugueses que falavam I e os que falavam U. Isso explica bem por que a palavra indígena tiba, que significa abundância, aparecendo em Curitiba, muitos pinheiros, e Arasatiba, muitos araçás, gerou o nome das cidades de Curitiba, no Paraná, e Araçatuba, em São Paulo, com vogais diferentes. Aí, quando aquele acordo ortográfico de 1945 eliminou o Y do nosso alfabeto, o estado da Paraíba passou a Paraíba, Ipanema virou Ipanema, e o resto você já sabe. Algumas cidades passaram anos brigando pela grafia original e optaram por manter o Y, como no caso de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Paraty, no Rio de Janeiro, e Igaraci, na Paraíba. Hoje, a letra grega está com tudo, e o que mais vemos são os pais enfiando Y nos nomes de seus filhos. Afinal, Dave, Maria, Heitor e Sofia, mesmo sem razão etimológica, parecem ser mais chiques com Y. Já Yara e Uyara só fazem jus à grafia original tupi.